adorá-lo em espírito e em verdade. Às vezes ficamos 3 horas dentro de uma igreja e não adoramos o Senhor. Nossos pensamentos estão longe. Nossas preocupações tomam conta da nossa vida. O cansaço, a ansiedade, coisas nos atrapalham. E às vezes você está 10 minutos na presença de Deus e isso é frutífero, porque você se entrega. Porque você esquece do barulho do lado, de alguém que levanta, de alguém que vai tomar água, de crianças que às vezes precisam sair, se mover, se levantar. Você esquece tudo. Você eleva o teu pensamento ao Senhor. Aquilo que você está dizendo se torna uma realidade. Aquilo que você está fazendo, demonstrando, se torna uma realidade. E Deus toca na tua vida. Porque Ele está aqui. Pai querido, nós nos colocamos nesta hora em tuas mãos. Para ouvir, para entender e para ministrar do teu Santo Espírito em nossos corações, na palavra que iremos ouvir e compartilhar. Pai querido, nós te amamos, estamos aqui nesta noite, não porque precisamos de coisas que venham satisfazer a nossa vida em termos financeiros ou qualquer outra coisa. Estamos aqui porque amamos a Ti. E é prazer para nós oferecer a Ti este culto de adoração. E também ouvir Tu falar conosco. Porque o momento da palavra, Senhor, é o momento que Tu ministra em nossos corações as verdades que Tu nos ensina e nos ensinou. Então prepara o nosso coração, como a Tua palavra diz, como uma terra fértil, onde a semente vai ali ser depositada e ela vai dar muitos frutos. Não só mais uma mensagem que vamos ouvir e quando sairmos lá na porta, já não sabemos mais o que ouvimos, mas que esta palavra fique gravada em nossos corações e o Teu doce Santo Espírito que ministra em nossos corações possa fazer brotar, possa continuar, Senhor, agindo em nós e isso faça diferença na nossa vida diária contigo. Porque estamos aqui nesta noite, tivemos ontem, estamos hoje, vamos estar amanhã. Mas a segunda-feira vem, a terça vem, a quarta vem, onde enfrentamos lutas, onde enfrentamos batalhas, e precisamos da certeza da Tua presença, e precisamos do Teu Espírito falando conosco, mostrando o caminho e ensinando todas as coisas do Pai, como é a função dele. Ministra sobre nós esta noite, pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Não está alto esse microfone, eu acho que está alto. No Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 13 em diante. Eu quero ler um dos textos que eu acho assim tremendamente apaixonante, lindo. E eu quero, você conhece esse texto? Provavelmente todos conhecem. Todos conhecemos. Mas nessa noite nós vamos indo por este texto e vendo a preciosidade que Deus cuida daqueles que abre o seu coração para Ele. Amém? Vamos ler Lucas 24, 13. Diz assim. Está aí? 24, 13. 13. Vou ter que ler aqui. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava, era distante de Jerusalém, 60 estádios, uns 10 quilômetros a 11, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si
levantou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, Jesus perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Essa história, queridos, que é registrada em Lucas, e só Lucas ele registra desta forma, com tantos detalhes. Eu quero partilhar com vocês, e quero que vocês, assim, deixem um pouquinho a mente de vocês imaginar a situação. Os discípulos nunca entenderam até a ressurreição de Jesus e a explicação de Jesus, tudo que Jesus falava sobre sua morte e ressurreição. Se você pegar o livro de João e ver os capítulos onde Jesus se despede, onde ele fala sobre: na casa do meu pai há muitas moradas, eu preciso ir, depois eu voltarei. Eles ouviam, mas não compreendiam, não entendiam aquelas palavras. É claro isso na palavra de Deus. E quando Jesus morre, a decepção e o medo é tão grande que esses discípulos, que estão indo para Emaús, ficou um grupo de discípulos, os de primeira, os que estavam à frente, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, as mulheres, Maria, Marta e tal, eles ficaram com medo, que como mataram Jesus, os sacerdotes, as autoridades viriam prender eles como seus discípulos e também fizesse alguma coisa para eles. Então eles estavam com medo. A morte de Jesus foi um tremendo escândalo, entre aspas, Como é que ele morre? Como é que depois de 3 anos
veio, Ele nos deixa, Ele ensinou tudo, Ele mostrou tudo, Ele falou, Ele curou, Ele multiplicou pão, Ele ressuscitou mortos, e de repente aquele mestre, né, como aqui nessas palavras dá para ver bem a decepção, que ele diz assim, Cleopas diz assim: nós pensávamos que Ele ia redimir Israel, que Ele iria tirar Israel do jugo de Roma. Um pouquinho de história. O povo de Deus estava sendo governado eles estavam sendo governados pelos romanos, por Roma. Então tinha muito embate, tinha muita situação, né, difícil, né, os romanos ali mandando e tudo, e eles tendo que se submeter às ordens dos romanos, se submeter coisas, a pagar o tributo aos romanos, a fazer várias coisas que esta nação impunha sobre a terra e o povo de Israel. Eu sempre digo, para que a gente entenda, é como se outro país estivesse dominando o nosso país e a gente tivesse, digamos assim, um país que às vezes nós temos algum tipo de Argentina, né? Como se a nação argentina estivesse ocupando o nosso país e mandando em nosso país e dando ordens para nós, e nós pagando o tributo, e nós baixando a nossa cabeça, ou Estados Unidos, ou Cuba, ou sei lá, qualquer nação, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Eles esperavam que Jesus tomasse o poder, isso você sabe, e armasse um conflito e expulsasse os romanos da terra de Israel. Então os discípulos ainda tinham, né, ainda esperavam que Jesus tomasse o poder. Então quando Jesus morre, a decepção é grande. Uns ficam trancados com medo, né? E a gente vai ver depois que Jesus aparece para esses que estão numa casa com as portas cerradas, diz a palavra. Mas antes disso, antes de Maria ver Jesus, lembra daquela cena maravilhosa, daquele que Jesus, que ela pensa que é o jardineiro, lembram disso, né? Jesus, ela vai procurar Jesus no lugar onde colocaram o corpo dele, e ele não está lá, só dá os lençóis, e ela fica desesperada. Daí um anjo aparece e diz: o que tu está procurando, né? Entre os mortos, aquele que está vivo. Daí ela está no jardim ali, naquele lugar, e ela vê um homem, pensa que é o jardineiro, e ela se atira e pensa assim: por favor, onde está o corpo do meu mestre? O que fizeram? E Jesus se mostra para ela e diz: não me toques, que eu não fui ainda para o meu pai e tal, né? Aquela cena tremenda ali. Então ele aparece para Maria, e depois, queridos, ele aparece para esses dois. Isso me faz pensar uma coisa: ele não apareceu primeiro para os mais, digamos, entre aspas, importantes, né? Que tudo era Pedro, Tiago e João, né? Aqueles três sempre estavam com Jesus, e os outros também, né? Ele apareceu cronologicamente para esses dois, que um nem citado o nome é. Que interessante a preocupação de Jesus com esses dois discípulos que estavam completamente com a visão embaçada, com o coração doendo. Sabe quando a decepção bate em nós? Quando a gente espera alguma coisa que não acontece, quando a gente acha que vai acontecer, tem certeza que vai acontecer e não acontece. Que você olha sem expectativa de nada, sem perspectiva de nada, que tudo fica triste, que tudo fica horrível. Eles estão caminhando, em outra tradução diz que eles estão extremamente tristes e até debatendo, discutindo entre os dois. Mas como ele morreu? Como aconteceu isso? Por que fizeram isso? Estavam indo, se afastando daqueles que estavam com as portas fechadas e indo para Emaús. Eles estavam tão assim, né? Eu costumo dizer que esta mensagem, que esta passagem, eles estavam olhando para a morte, quando era o dia mais importante da história até os dias de hoje.
Porque se você vai parar e pensar, próximo dia mais importante de toda a terra, de toda a humanidade, qual será? A volta de Jesus. Então esse era o primeiro dia, sim. Jesus nasceu, importantíssimo, mudou a história. Jesus morreu, mudou a história. Mas ressuscitou, completou ali aquilo que ele tinha que fazer. Eles estavam tão focados na morte que eles estavam vivenciando o dia mais importante da história da humanidade até hoje e não se aperceberam. E isso nos ensina muitas coisas. Quantas vezes, a ponto de Jesus começar a caminhar do lado deles e eles não perceberam. Eu imagino assim as cenas dos dois andando e Jesus começa a vir atrás e chegar mais perto e eles não se apercebem. Eles só se apercebem de Jesus ali quando Jesus diz assim: o que vocês estão falando? E Cleópatra chega a se indignar por aquela pergunta que ele diz assim: mas só tu que é peregrino, no caso que visitou Jerusalém, não sabe o que aconteceu nesses dias? Como diz assim, aonde tu está? Que planeta tu estás? Onde está a tua cabeça? Todos estão falando, tudo está falando. Deu terremoto na morte de Jesus. Ficou escuridão. Quer dizer que só você que está vindo de Jerusalém, indo na direção que nós estamos, não sabe disso. E Jesus diz assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Para ver o que estava acontecendo. Como que aconteceu? Aconteceu que mataram um homem, um profeta, grandioso em palavras e obras, diante de Deus e dos homens. Os principais sacerdotes da religião matou ele, crucificado. E nós que pensávamos que ele ia tirar nós do jugo de Roma, mas ele morreu. E hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. E nada aconteceu. E Jesus ali, do ladinho. E Jesus diz: mas que nécios de coração. O que ele está dizendo, tardios? O que ele quer dizer com isso? Como vocês são lentos para entender. Que falta de entendimento. E aí ele pega de Moisés aos profetas e começa a ensinar, falar e ensinar tudo que as escrituras diziam, até os profetas, o Novo Testamento foi depois escrito, a tudo o que estava escrito sobre ele. Mas vocês não sabem, Moisés disse isso, Isaías disse isso, Ezequiel disse isso, e foi dizendo, até que eles ficaram ouvindo aquilo. Isso me faz lembrar quantas vezes nós estamos tão cegos com coisas que nos decepcionam, com marcas em nossos corações, com coisas que acontecem em nossa vida, com coisas que esperávamos e não aconteceu, que a gente não vê Jesus agindo do nosso lado, a gente não ouve, não lê, não vê Jesus falando conosco através da palavra. Somos iguais a esses discípulos. Provavelmente esses discípulos ficaram todo o ministério de Jesus. Eles conheciam. Estavam cegos naquela hora por causa da dor e da decepção. Entristecidos, magoados. Meu Deus, ele morreu. Ele morreu. Acabou tudo. Acabou toda a nossa esperança. Nós gastamos 3 anos e pouco da nossa vida seguindo esse homem. E agora acabou tudo. Nós temos que continuar suportando Roma, esses soldados que nos cutucam todos os dias, nos ferem com palavras, nos obrigam a leis romanas. Acabou tudo. Como continuar vivendo?
Eles não tinham entendimento. E chegou perto de Emaús, 11 quilômetros, 10 a 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus fez que ia continuar o caminho. E eles disseram assim: não, fica conosco, já é tarde. Como ia deixar ele seguir caminho? Fica conosco. E Jesus entra na casa deles, senta-se à mesa, e o próprio Jesus parte o pão, e quando ele parte o pão, é como se as escamas daqueles dois homens caíssem. E eles veem que é Jesus, que misto de alegria, de espanto, como não posso acreditar que Jesus estava aqui todo o tempo e eu não vi, nós não vimos, ele está vivo. E Jesus desaparece. Que loucura, né, gente? Pensa nisso, de um momento de tristeza, angústia, dor, desânimo, depressão, vai ao extremo da alegria, de não acreditar. Meu Deus, ele está vivo. E aquilo que tampava os olhos deles por causa da dor, do desespero, ser eliminado, e eles ver Jesus. E eu imagino que a vontade foi que nem Maria, de pegar e se atirar aos pés de Jesus e adorá-lo e abraçá-lo. Como você está aqui? Você está vivo. Nós vimos você lá, o Senhor lá todo ensanguentado, e agora tu está vivo. As marcas. E eles pegam, largam tudo e correm de volta para Jerusalém. Em Jerusalém eles chegam. Deixa eu ler aqui. Falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu, né? Então, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então esses dois discípulos contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir de pão. Ainda falando essas coisas, quando Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Gente, daquele murmurinho, daquela loucura de conversa. Não, mas Pedro diz. Então aquilo que Maria falou, que as mulheres que chegaram a achar que as mulheres estavam doidas, né? Não é verdade. Parece que ele apareceu a Pedro. Não, nós vimos eles. Daí Cleopas fala: nós aqui vimos eles. Quando ele partiu do pão, nós reconhecemos ele. E aí Jesus chega, sem porta, sem entrar a porta, com as mãos, né? Com o machucado dos pregos, o furo do acontecido ali, e diz: paz seja convosco. Gente, isso é muito louco. Isso é sim tremendo. E nessa noite eu quero dizer para você: você ontem ouviu uma explanação, uma palavra sobre que quem deve manter aceso o fogo no altar? Quem? Eu preciso ouvir você falar, tem uns que não estavam aqui. Quem deveria manter o fogo aceso no altar? Nós, um reino de sacerdotes, reis e sacerdote, que a palavra de Deus diz, nós. Então, o que eu quero dizer para você, querido, nesta noite? Jesus conhece as tuas necessidades. Jesus conhece os teus medos, as tuas angústias, as tuas preocupações, as tuas dores, os teus machucados, aquilo que você carrega, aquilo que você traz consigo. Não pensa que Jesus não sabe. Só que para manter este fogo aceso no altar, além de nós estarmos aqui adorando o Senhor,
conhecer a palavra de Deus. O que Jesus chegou, ele não fez uma oração para aqueles dois. Ele não confortou o coração deles. Vem cá, vem aqui perto de mim que eu vou confortar você. O que ele fez? Isso aqui, ó. Ele pegou e começou a ensinar, a falar a palavra. Então, queridos, uma grande preocupação sempre há no meu coração. O fluir de Deus em nossas reuniões, todas as reuniões têm o fluir de Deus. Sempre um falando em línguas, outro orando, outro adorando, canções de adoração ao nosso Deus. Não cantamos canções almáticas. Talvez você diga, por que vocês não cantam? Esqueci o nome das almáticas. Me diz o nome. Sabor de mel. Por que vocês não cantam? Porque nós cantamos, adoramos o nosso Deus, fechamos os nossos olhos e adoramos o nosso Deus com aquilo que está baseado na palavra. As nossas canções são baseadas na palavra. É só você observar. Então Jesus, ele podia pegar, abraçar ele e dizer, não, eu estou aqui. Não, ele começou de Moisés até os profetas maiores e menores, palavra. Até Moisés disse isso, lá no livro de Isaías diz que ele vem, eis que uma menina nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele colocou palavra. Então, tanto é importante a adoração, o fluir do Espírito, mas a palavra é essencial para nós chegar na segunda-feira e ler e tirar um tempo. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, ouvindo, lendo, entendendo, pedindo ao Espírito que ilumine a palavra, que traga à luz a palavra, para conseguir prosseguir. Porque quem conhece a palavra não é enganado. Porque tem tantas pessoas enganadas nos dias de hoje, porque tem tantas pessoas que qualquer um passa conversa. Esse dia eu estava comentando, nem posso falar aqui, mas eu fiquei pensando assim, eu sou uma pastora, meu Deus, não me diz que estão abrindo isso, São Gabriel, dessa forma. Eu fiquei, Jesus, quantas pessoas serão enganadas? Mas está sobre nós a responsabilidade de manter o altar aceso. E se mantém o altar aceso, conhecendo a palavra, buscando o Espírito Santo, mantendo o fogo aceso, mantendo o fogo aceso. Então não adianta essas 3 noites aqui você cair na unção, você falar em línguas, você dizer, que culto maravilhoso, que cultaço, que mensagem, que isso, que louvor, que adoração. Tudo bem. Eu quero ver a segunda, eu quero ver a terça, eu quero ver a quarta. O fogo ainda está aceso. Você enfrentou lá, veio uma doença inesperada, veio um problema inesperado, aconteceu alguma coisa com o filho. Aonde? Cadê o pastor? Cadê aqueles irmãos que estavam orando? Não, está aqui, ó, Jesus da palavra. Conheça o teu Deus aqui. Esse Jesus ensinou para eles. Se você seguir lendo aqui, Jesus explica a palavra para os outros. Jesus, se você pegar o 44, seguir Jesus o disse, né? Se essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, né? São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo de mim que está escrito na lei de Moisés, profeta e nos Salmos. Então lhe abri o entendimento. A mesma coisa que ele fez com aqueles dois. E eu fico pensando, meu Deus, Jesus pega e traz de volta para o lugar. Eles estavam indo, talvez voltando para a religião. A decepção leva as pessoas a se afastar de Cristo. Mas eu me decepcionei com alguém. Mas alguém que estava lá, eu me decepcionei com essa pessoa. Eles estavam decepcionados com a morte de Jesus. Não tinha entendimento. E aí Jesus vai lá no caminho, fica escutando, questiona
é tremendo. Isto é tremendo. O que Jesus faz para esses dois é tremendo. Ele podia aparecer lá no meio, porque ele apareceu logo em seguida, lá no meio dos 11 que estavam lá, de alguns outros, e deixar esses ir. Sabe aquela parábola que fala da ovelha que se perde? E Jesus deixa, o pastor, simbolizando a ação de Jesus. Deixa ali as 99 e corre lá e busca e procura e cura e limpa e medica e trata aquela ovelha. Ele fez isso com esses dois. Eles eram tão importantes ou mais que os pais da igreja depois. Pedro, João, Tiago. Esses dois que nem nome foi citado, tinham tanta importância quanto os outros. Ele foi buscar esses primeiros. E eu quero dizer para vocês assim, aqui, senta. E fica às vezes pensando, eu gostaria tanto de ter um entendimento, de cantar e adorar, de falar em línguas, tudo isso. Jesus sabe como você senta aí, sabe o que você sente no seu coração e se importa com você. E Ele faz tudo para te trazer para perto dele. Jesus faz tudo para nos trazer para perto dele. Queridos, que você possa aproveitar esses dias para se render, como a canção diz, para esvaziar e dizer: Senhor, enche, limpa, cura o meu coração, cura o meu coração. Eu estou neste lugar por amor a Ti, por um encontro contigo, para Te adorar. É por isso que eu venho aqui. Se tem mosquitos, está calor, se não importa, e eu venho num lugar onde o fluir do Espírito está. Então a palavra, queridos, é extremamente importante. Quando eu estou lá na minha casa e coisas acontecem, tem uma filha que está morando no Cachoeiro, tem outra que trabalha aqui no centro, numa loja. Muitas coisas eu não falo, eu não fico dizendo, porque elas conhecem a palavra. Eu deixo, eu oro. Senhor, a Tua palavra diz isso. Acampa os Teus anjos, guarda, cuida, são Tuas. E quando, se você já teve essa experiência, eu tive e acho desagradável, nós tivemos. Minha filha, quando estudou 5 anos, a 6, 5 de engenharia química, numa federal, gente, eles fazem uma lavagem cerebral. Então, todos os valores, tudo aquilo que eles acreditam é colocado por terra. E daí você fala assim: Jesus vai fazer, Jesus vai. Não sei o que, questionam. E nós oramos, e nós clamamos, e nós oramos. E é um prazer ver quando a pessoa mesmo diz: Jesus fez, dando lugar. Por isso que eu digo: ensina os teus filhos, Deus vai fazer o resto. E seja exemplo. Seja exemplo, Deus vai fazer, não é nós. Deus faz, Deus pega, Deus esmaga, Deus traz para perto. Jesus ama aquele que sai lá, todo desvairado. Não pense que Ele ama só nós, não. Ele ama o mais perdido, pecador, que você possa pensar que não tem, aquele. Jesus ama, se importa e morreu por ele. Quero que você nunca esqueça desses 2 discípulos da tua vida. E quando a tristeza vier, porque Jesus diz assim: no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, através do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele ensina, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele é o nosso advogado.
Ele é aquele que ensina a palavra. Ele é aquele que mostra as coisas da palavra que irão acontecer. O Espírito Santo é tudo de bom. Jesus disse assim: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um Consolador. E Ele vai ensinar e fazer vocês lembrar de todas as coisas que eu falei. Vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo, ele age em cima da palavra. Por isso a importância de conhecer a palavra. E nessa noite eu quero dizer para você: se você não deixa fluir o Espírito Santo, porque ele habita em você, ele vem habitar em você, quando você aceita Jesus, ele vem morar em você, ele que convence você do pecado, quando você aceita Jesus, e você vem diante de um altar e se coloca ali, sabendo tudo, os teus pecados, e pede perdão, convida Jesus para entrar, o Espírito Santo entra. Seu nome é escrito no livro da vida. Só que às vezes você deixa ele de lado. Uns estão pulando no Espírito, falando em línguas, e outros, cadê o Espírito dentro de mim? Porque não dá lugar. Porque não é só na igreja que nós temos que buscar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, é ali em secreto, né? Fale com teu Pai Celestial. Jesus ensinou isso. Aqui nós falamos, adoramos, nos rendemos em casa muito mais. Então eu convido você nesta noite. Dizer: pastora, eu quero conhecer a palavra, mas eu não entendo a Bíblia. Convide o Espírito Santo. Ele é o professor, ele é o ajudador, ele que ensina. Diz o Espírito Santo: vem cá que nós vamos ler aqui. Eu quero ter entendimento. Eu quero que isso tenha sentido para mim. Eu quero que isso seja vivo para mim. Que não seja mais uma história. Que eu me veja ali como aquele discípulo nas noites, nos dias difíceis da minha vida. E eu sei que tu estás ao meu lado, porque a tua palavra diz que tu estás sempre ao meu lado. Entende como é diferente orar? Fica aqui: oh meu Deus, oh Jesus, eu estou tão triste, cabisbaixo, perturbado, cansado, oprimido. E dizer: Senhor, eu estou passando uma luta. Mas a tua palavra diz, a tua palavra diz que eu vou vencer. E a tua palavra diz que tu estás comigo até a consumação dos séculos. É diferente de ficar choramingando, perdido, destrambelhado diante de Deus. E é diferente pegar a palavra e dizer: a tua palavra diz isso. Salmo 103 diz: Senhor, minha alma bendiga ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, porque tu é que perdoa as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Nessa noite nós vamos ministrar cura. A palavra de Deus tem base para cura. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, seja emocionais, seja físicas. Ele que sara todas as nossas enfermidades. E Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Você entende como é importante? Comece o livro de João. Como é o livro de João, Senhor? Comece a ler. Se você pastor, eu tenho dificuldade com essas palavras difíceis, complexo, tardio. Pega na linguagem de hoje, que é a linguagem que nós usamos normalmente. Eu procuro pregar numa linguagem bem simples. Leia a palavra, coma a palavra. Mas eu não tenho tempo. É claro que você tem tempo. É lógico que você tem tempo. Sabe quando você vê um relatório no seu telefone, de quantas horas você ficou nas redes sociais? Você vê isso? Vocês não veem isso? Mas veio um relatório assim, semanal, de quantas horas por dia você ficou no telefone. O WhatsApp, daí para ali o Facebook, sei lá mais onde você fica.
Eu também fico, tá, gente? Não estou me colocando numa posição como se eu não pegasse o celular na mão. Não, é um vício que a gente tem que pegar. Bota aqui que agora eu vou pegar isso aqui, que traz vida, e aquilo ali, que às vezes só traz dano. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E eu vou ter um tempo com meu pai. Sem falar outras coisas que a gente vê, Netflix, etc. Tira o tempo, você quer vitória, quer uma vida vitoriosa, quer uma vida que você está passando dificuldade, mas está lá, estou na vitória, sei que Deus está cuidando, guardando, fazendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus estão, segundo o seu propósito. E toca a vida para frente. Porque, queridos, qual é a nossa esperança e certeza? Ele vem. O meu noivo vem. Eu não sei se tu espera, mas o meu noivo vem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou. Vestes brancas, atos de justiça, diz a palavra. Eu estou servindo, eu estou fazendo, eu estou amando meu Senhor. E as vestes estão lá, sendo bordadas com atos de justiça. O meu vem. Quando as coisas estão muito difíceis, tu vem me buscar. Eu vou fazer tudo para minhas vestes estarem branquinhas. Está sentindo o que tu canta, está sentindo as palavras do teu Deus. Vamos ficar em pé. É só bater. Cante. Diga isso para ele. É só bater, vou abrir pra você. Tu é meu noivo, amado, esperado. Diga isso pra ele. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Atos de justiça. Ele está voltando. E o resto não importa. Para cada vez, Senhor Jesus. Aleluia. Tu consegue imaginar olho no olho com ele? Se você tirasse meia hora que fosse por dia para achar um canto na sua casa para adorá-lo, para se render e dizer: faça o que tu queres, fala comigo, dá direção de todas as coisas, transforma a minha vida, muda aquilo que tem que mudar. É só bater. Vou abrir pra
Espírito Santo precisa marcar a sua vida. Talvez você, por algum motivo, você ainda não experimentou algo extraordinário de Deus, uma presença de Deus, um toque de Deus. Talvez você ainda não teve algo que marcou você profundamente. O teu relacionamento com esse Deus é algo superficial, é algo raso. Nessa noite o Espírito Santo precisa marcar você. Ele precisa marcar você nessa noite. Ele precisa fazer algo na tua vida nessa noite. Ele precisa tocar na tua vida nessa noite. Ele precisa fazer algo na sua vida nessa noite. Oh, Espírito Santo, revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor. Que Ele se revele a ti nessa noite. Que as escamas caiam dos seus olhos. 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 Que o teu entendimento se abra. Que você compreenda. Que você entenda. Que você entenda.